Jai Giri Balihari. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela audiência mais uma vez. Hoje, 13 de abril, estamos aqui mais uma vez com o programa Saúde Integral na Prática. Vamos hoje falar sobre quiropraxia. Tenho aqui como convidado o professor Fernando Azevedo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Então, fala um pouquinho sobre o seu currículo. Então, eu quero agradecer a Caroline pelo convite hoje no programa dela, aí, ao Pax, ao pessoal aqui da casa, que é muito legal, me acolheu super bem. Assim, eu sou quiropraxista e fisioterapeuta, me formei nos Estados Unidos, tive a sorte de estudar lá com a bolsa de estudos, e lá eu fiz o meu doutorado em quiropraxia. Depois desse doutorado eu voltei para o Brasil, né, para começar a trazer algumas coisinhas de lá que eu aprendi e somar com aquilo que a gente tem aqui no Brasil. Bom, atualmente é meu professor na faculdade, né? Por isso que tive a honra, estou tendo a honra agora de ter aula. Então, muito obrigada por vir aqui esclarecer, né? Porque pouca gente sabe, pouca não, né? Mas tem gente que ainda, infelizmente, não sabe o que é quiropraxia. Eu mesmo demorei 27 anos para descobrir o que era. Eu também, demorei um pouquinho mais. Mas assim, a quiropraxia no Brasil, ela é de certa maneira nova ainda, né? Ela tem aí uns 20 anos, oficialmente, né? Antes disso, a gente tinha os práticos, as pessoas que faziam cursos técnicos e aprendiam com outros quiropraxistas, e aí aplicavam a quiropraxia no Brasil. Então, o que a gente fez aqui na faculdade é tentar transformar o conhecimento norte-americano, né, das técnicas junto com a filosofia e a ciência, que formam uma tríade e compõem a profissão quiropraxista. Sua primeira formação foi na área de fisioterapia, né? Isso, eu sou fisioterapeuta, a primeira formação que eu fiz. Como você conheceu a quiropraxia? Então, eu sou fisioterapeuta, me formei me graduei em 95. De lá para cá eu fiz, eu dei aula de terapia manual, cinesiologia, fisiologia, várias disciplinas dentro da fisioterapia, e eu era contra a quiropraxia. Olha que interessante. Na verdade, eu era contra, e eu tentei fechar a faculdade que eu estou trabalhando hoje, né? Porque eu não entendia qual era o propósito da quiropraxia, né? Então, eu por diversas vezes fui contra a abertura do curso de quiropraxia na Anhembi Morumbi, e nisso eu conheci um rapaz chamado Ricardo Fujikawa, e a gente entrou em umas discussões acadêmicas na internet na época. Isso foi em 2000. Bom, aí eu peguei e comecei a conhecer o curso, tentei estudar aqui, não consegui no Brasil, e aí eu me mudei para os Estados Unidos com uma bolsa, mas eu era absolutamente contra a quiropraxia, não gostava de jeito nenhum. Mas hoje eu entendi qual a diferença básica, né, entre a fisio e a quiro. Então, eu estou bem equacionado nisso. Qual que é a diferença? Então, a diferença básica, para mim, isso aí varia de acordo com a pessoa, né? Sim, na sua opinião. Na minha opinião, é a filosofia. É o que faz a gente diferente das demais. Não é o fazer, é o porquê fazer. Então, o quiropraxista, ele tem o porquê usar a técnica no paciente muito clara. Então, não é meramente eu pegar e mover um osso na coluna, né? É eu mover por uma razão e uma intenção. Então, todo procedimento clínico sem uma intenção própria, uma intenção boa, ele acaba gerando resultados que a gente não espera. Então, o quiropraxista, na verdade, ele é um healer. Né? Então, para mim, né, na minha opinião. Então, essa é a minha busca hoje. Eu busco fazer com que a minha mão seja uma extensão do meu coração. Quando ela se torna extensão do meu coração, eu consigo resultados acima do que a gente imagina num contexto científico, né? Eu tenho formação, sou mestre em reabilitação também, né? Pela Escola Paulista de Medicina, então eu tenho, isso não é nem uma questão de vaidade, mas eu tenho a formação científica forte. Então eu estou hoje explorando um outro lado da ciência da saúde, né? A ciência antiga, a ciência baseada na
na saúde e não na doença. Isso é o que a quiropraxia proporciona para a gente, quando a gente começa a estudar ela. Perfeito. A proposta do nosso programa é justamente mostrar isso para o público, né? No meu caso, eu vou até contar aqui um pouquinho da minha história pessoal, como eu conheci a quiropraxia. Não sei se bastante gente sabe, né? Eu sou advogada, eu passava mais que 8 horas por dia sentada no computador, né? E também estudava para concurso público, né? Então era o dia inteiro sentado, ou no escritório ou na aula, né? Nos cursinhos, né? Preparatórios. E aí eu comecei a sentir muita dor aqui no pescoço, né? Na cervical. De modo que eu não conseguia olhar para baixo para estudar, né? Aquilo era uma dor insuportável. Aí procurei alguns massoterapeutas, fazia massagem, melhorava. Só que passava 3 dias, voltava, né? Aí tomava remédio e aquilo sempre voltava. Eu já estava achando que aquela dor era algo que não tinha jeito, né? E aí um dia, por acaso, eu fui em um espaço que falaram assim: por que você não faz uma sessão de quiropraxia, né? Eu nem sabia o que era. Como eu já estava com tanta dor, falei: vamos ver o que é isso, né? E foi incrível. Já na primeira sessão resolveu. Aquilo, né? então, Foi um alívio. a ideia da quiropraxia é entender que você não é... O profissional da área da saúde, ele não é a cura, ele faz parte da cura. Então, quando você lida com um paciente, esse que é o mal que eu acredito que seja de muitos profissionais da área da saúde. A gente pensa que realmente faz alguma coisa no paciente. Na verdade, você é um facilitador do processo de harmonia e de equilíbrio corporal dele, né? Então, é a mesma coisa que eu gosto de dar o exemplo do esparadrapo. Você corta um dedo, aí você coloca o esparadrapo no seu dedo. Você imagina, é o esparadrapo que curou você? Não. Não é o esparadrapo que curou você. Na verdade, é o seu corpo que encontrou o equilíbrio e formou as células e cicatrizou aquilo. Então, o quiropraxista, ele é o último bastião de resistência contra essa escalada do profissional da área da saúde que pensa na doença ou projeta o tratamento ou a intervenção na doença e não no paciente. Então, a gente busca esse equilíbrio com a quiropraxia. O interessante que a quiropraxia leva em conta é que a gente tem dentro da gente aquilo que a gente chama de inteligência inata, né? Ou seja, a gente é um organismo vivo que tem uma inteligência que está buscando sempre se harmonizar, né? O corpo tem essa inteligência, como tem a inteligência de cicatrizar o machucado. O que assim, quando a inteligência inata é o seguinte, é a mesma inteligência que fez com que 2 células se unissem e formassem um ser humano, é a mesma inteligência que está viva dentro da gente hoje. Só que o que acontece? Para muitos, essa inteligência está dormindo. Então, o papel do quiropraxista é, de uma maneira técnica, potencializar esse efeito, através da correção do que a gente chama de subluxação, que é uma interferência no sistema nervoso. Então, o que acontece? O cérebro da gente, se eu estiver falando muito, você me interrompe. Não, tá? Ao contrário. O cérebro da gente é um grande receptor, é uma esponja. Né? Então, tá por aqui. Toda informação que a gente tem aqui em cima, ela é perfeita. Tá? Então, quando chega para cá, no cérebro, o cérebro tenta absorve essa informação. Ou, muitas vezes, essa informação que ela chega para o nosso sistema nervoso central, ela pode ser deturpada. Ela pode vir de uma maneira ruim para a gente. Então, cargas negativas, informação negativa, tudo que é de ruim que a gente ouve, a gente absorve. Então, o nosso papel é transformar essa energia que está aqui em uma energia positiva e ela ser distribuída pelo corpo. Né? Sim, através dessa ramificação aqui. Através desses nervos aqui. De uma maneira simples, né? A gente, fazendo uma primeira explicação para o público, né? Logicamente tem uma explicação neurofisiológica, né? Receptores, mecanoceptores, etc, etc. Mas, de uma maneira lúdica para o público entender, a gente pensa nesses nervos que saem da coluna, e quando essa vértebra, uma ou outra vértebra não está na sua posição ideal, ou não se mexe numa posição ideal, ela acaba interferindo nessa condução deste impulso que a gente que vem do cérebro, que a gente chama de impulso mental.
Este impulso mental, ele tem que trafegar por esses nervos. Estes nervos ligam o seu sistema nervoso central a órgãos, a músculos, tudo Sim, que cada existe. nervo vai para Pra alguma uma parte região. do corpo, né? Tudo é relativo, tudo vem da coluna vertebral. Passa pelo sistema nervoso central. Então, o nosso papel é descobrir onde não mexe e fazer mexer. Se a gente acredita que o sobrenome de vida é movimento, o quiropraxista nada mais é que impõe vida àquela vértebra sem movimento. Então, a vértebra não tem movimento, eu, através de um impulso gentil, específico, manual, com a mão só, eu proponho que essa vértebra volte a movimentar. Quando ela volta a movimentar, ela volta à vida. Então você desperta essa energia vital, essa inteligência inata que a gente tem dentro do corpo. Logicamente tem uma série de outras coisas que a gente faz, né? Mas para trabalhar com isso, todas específicas, científicas, a gente tem uma avaliação clínica. Então o curso também ele não é só dessa parte da ciência que a gente não vê, né? Que é importante também. A gente tem uma limitação, né, visual para as coisas, mas também na ciência clínica neurológica. Então, o aluno ele aprende toda a parte anatomofisiológica, tem muitas coisas, e o diagnóstico específico de quiropraxia, que é clínico. Então, o aluno de quiropraxia, ele discute de igual, quando ele sair da faculdade, de igual para com qualquer médico ou profissional da área da saúde, dentro do conceito científico também, né? Sim. Então, só lembrando a minha história, né? Provavelmente, quando eu senti aquelas dores, eu estava com um mau posicionamento aqui na cervical. Então, o pessoal, de repente, achava que o problema era muscular, e não era, né? O problema estava no mau posicionamento. Então, logo na primeira consulta, eu já senti essa diferença. Óbvio que tem que haver uma manutenção, né? Porque a gente tem uma tendência a ficar mal posicionado, né? Dorme errado, ficava muito tempo estudando assim, não sentava direito, né? Então, claro, o profissional ajuda, né? Mas o paciente também tem que fazer a sua parte de fazer atividade física, se alimentar adequadamente, manter uma postura adequada, né? E tudo isso eu fui aprendendo e até hoje estou aprendendo, né? Então, conforme a gente... A ideia nossa é provavelmente com o seu problema, né? O que chega pra gente no consultório, né? Normalmente o quiropraxista, ele é o profissional que pega o paciente que já passou por todo mundo. Então você passa com todos, então tramal, morfina, qualquer tipo de analgésico que a gente conhece, eu já peguei. É só um dia mais no consultório para mim. Então, sexta-feira mesmo, eu atendi um paciente e ele falou, cara, acabei de tomar morfina. Nossa. Porque não estava aguentando de dor. Quando a compressão neurológica, a compressão nervosa, ela é muito grande, o remédio ele não corta o efeito. Então, o que a gente tem, o que as pessoas têm é um distúrbio mecânico, não químico. Quando você chega, é até bom que não corte, porque quando você pega um paciente que está há anos tomando analgésicos, anti-inflamatórios, sem a orientação médica, que é importante. Por que é importante ter orientação médica? Quando uma pessoa se automedica, ela vai se enganando. Né? Então, quando ela chega depois de 10 anos no meu consultório, ela já está com isso aqui tão destruído que eu não tenho muito o que fazer. Então, as artroses, os bicos de papagaio, né? as osteoartroses, o pessoal chama de bico de papagaio, essa coisa toda aí. Hérnia, né? As hérnias de disco, são consequências de tratamentos químicos ao invés de mecânicos. O quiropraxista, a ideia dele é fazer o trabalho mecânico. Ou seja, eu vou fazer com que a vértebra volte no seu movimento. Muitas vezes provoca um barulhinho, né? Que muita gente acha que o osso estava fora do lugar, e na verdade não tem nada a ver isso. Mas isso abre o espaço entre os discos, aumenta o espaço do nervo, né, para o nervo se posicionar e a dor vai embora, né, em muitos casos. Mas esse é o maior erro. O que eu fico triste, porque nós vivemos numa sociedade onde o mais fácil é você fugir dos problemas. Então você tem o imediatismo também. É agora, é tudo agora. Para hoje. É tudo imediato. Então, na verdade, que nem a gente está usando aqui, né, é um canal de comunicação imediata.
Isso é legal. Quando a gente extrapola isso para outras partes, para outras coisas, como por exemplo o nosso corpo, isso não é legal. Então, a cultura do supérfluo. Então, se não presta mais, joga fora. O corpo não tem como fazer isso, né? Não tem como. Então, o tempo é um negócio importante, né, que a gente estava falando, né, de tratamento. As pessoas preferem tomar um remédio e tentar ficar sem dor rápido do que entrar num programa de cuidado e ter a saúde de volta, que demanda algumas sessões de tratamento, né, de intervenção. Mas isso é uma prática comum. Por isso que o aluno ou o quiropraxista graduado em instituições de nível superior, como nós temos aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul, é importante o aluno entender isso e saber educar o paciente. Isso que faz o doctor. Não é o título, sim, é o ensino. Você está sendo treinada, né, os alunos estão sendo treinados para ensinar as pessoas nessa situação aqui que a gente estava falando, que é o que você vivenciou, né? Sim, dá bem, né? Então. Mas é uma coisa importante a gente fazer as pessoas entenderem, por exemplo, que a dor, ela... Não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim, exato. Se a gente está com fome, você come. Se está com sono, você dorme. Se está com dor, você não toma remédio. Não é? Você está com dor, você busca a origem daquela dor. É só a maneira do seu corpo se comunicar com você, dizendo, olha, tem uma coisa errada. Né? Vamos buscar a causa disso. Ao invés de a gente pegar o que o analgésico faz, gente? Ele não vai no problema. Não resolve a causa. Não, ele vai no cérebro e bloqueia seu cérebro. Né? Isso é necessário quando tem orientação médica, né? O médico faz isso. Mas quando as pessoas vão a torto e direito, vão na farmácia e fazem por conta própria automedicação, isso acaba criando uma série de problemas. Infelizmente, é uma educação errada, né? A marketing na televisão, né? Tomou, passou, né? É absurdo essas propagandas, mas estão aí. Então que a gente tem uma influência muito grande disso aí. Então, a gente estava conversando, né? Então a Quiro é o último bastião de resistência contra essa massiva tentativa de educação do mais fácil. Não é? Então, a maior profissão de ciência natural do mundo é a quiropraxia. Então, no Brasil, nós temos entre mais ou menos mil quiropraxistas graduados. Só nos Estados Unidos a gente tem 100 mil. Então, no mundo, eu não tenho uns dados, mas são muito pouco. No Brasil é pouquíssimo. Então, a gente ainda está crescendo. Bom, no meu caso, eu estou fazendo faculdade, né? Estou no 2º ano, e eu tinha muita vontade de fazer uma segunda graduação, né, na área da saúde, não sabia o que fazer, né? Então, por ter sentido tanto bem-estar e ver essa tendência, né, das pessoas de ficar no tablet, né? Todo mundo na vida vai precisar de um quiropraxista. Então, o mercado que está aí precisa de profissionais. O mercado é grande. E é uma delícia fazer o curso. Eu estou amando, né? Para quem gosta de pôr a mão na massa e gosta de estudar anatomia, gosta de lidar com o público, tem esse amor no coração de querer curar. O legal daquilo... É a melhor coisa. É bom saber disso, porque eu fico feliz, senão que a gente está conseguindo atingir o coração, né, dos alunos. O que